Eis aí, abençoados, o tema do nosso estudo nesta manhã. Já estamos no céu. Esse é o tema de hoje. Já estamos no céu. Nosso versículo, o versículo inicial, né, melhor dizendo, do nosso estudo de hoje, é Efésios capítulo 2, versículo 6. Antes de nós lermos, abençoados, vamos dirigir aos irmãos que estão assistindo pela gravação. Quero louvar a Deus pela vida de vocês, glorificar a Deus por tantos irmãos novos que estão se achegando agora, se inscrevendo em nosso canal, participando desse maná maravilhoso, dessa verdadeira ceia espiritual, que é a revelação da graça. Sejam todos muito bem-vindos. E se você não é inscrito em nosso canal, fica o convite, amado, para você se inscrever. Embaixo do vídeo aqui no YouTube, você encontra o botão de se inscrever e ao lado tem o famoso sininho, né? Você se inscreve e marca o sininho. É fundamental, tá? É gratuito e é coisa de um segundinho, amado. É só clicar nesses dois botõezinhos. Você vai estar inscrito no canal e também vai estar dizendo para o YouTube que você quer receber o nosso conteúdo, né? Então, sempre que tivermos ao vivo ou quando postarmos um estudo ou um outro programa no YouTube, você vai receber uma notificação, tá? Então, marca o sininho, se inscreve primeiro, claro, e marca o sininho para você estar sempre em contato com o nosso conteúdo. E para você que está pela gravação, que gosta do nosso trabalho, tem crescido em graça, toda semana você volta aí para se alimentar, e eu louvo a Deus pela sua vida por isso. Eu quero deixar um convite aqui para você apoiar o nosso trabalho, para você semear, você ser um patrocinador desta obra, para que ela possa crescer. Nós temos alguns projetos, alguns sonhos, né, ministeriais que queremos colocar em prática, e para isso precisamos do apoio de todos os irmãos que gostam do nosso trabalho, tá? Então, se você quer que o nosso trabalho cresça, seja um patrocinador. Aqui embaixo do vídeo no YouTube você encontra um link Seja um Semeador, tá? Embaixo do vídeo você vai encontrar diversos links. Um deles é Seja um Semeador. Procura lá, clica, né, assim que terminar de assistir ao estudo, clica lá e você vai ser direcionado a uma página onde você obterá as informações para nos ajudar. Fica aí o convite e de antemão a nossa gratidão pelo seu apoio, tá? Vamos ler então, abençoados, Efésios capítulo 2, verso 6. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Preciosa igreja do Senhor Jesus Cristo, povo abençoado, mais que vencedores, igreja sem ruga, sem mácula, predestinados em amor, selados com o Santo Espírito da promessa, povo santo. Meus amados, o Evangelho da Graça, ele tem revelações muito maravilhosas, né? Realmente são muitos mistérios que estiveram ocultos de nosso entendimento, porque nós vivíamos no meio da religião, né? A maioria de nós, eu tenho certeza disso, a maioria dos que estão ao vivo, a maioria dos que estão assistindo pela gravação, veio de algum tipo de religião, em especial religião que se chama cristã, seja protestante, seja católico, né? Pentecostal, neopentecostal, igrejas do sétimo dia, entre aspas, né? Enfim, todo o segmento chamado cristão, né? E que, na minha opinião, de cristão não tem nada, né? A maioria de nós veio desse meio. Eu, particularmente, como a maioria dos irmãos aí sabe, eu fui batizado católico muito criancinha, e logo depois a minha mãe se converteu, né, a uma denominação pentecostal e me conduziu nessa denominação. Na minha adolescência, no início da adolescência, né, eu fui para a igreja batista, me tornei batista, daqueles bem tradicionais, né? Fiquei ali durante 6 anos, depois voltei para a igreja pentecostal. Enfim, a minha vida foi assim, né? De algumas idas e vindas, né? A minha vida religiosa. Eu também passei um período na igreja adventista do sétimo dia. Eu não cheguei a ser membro, mas eu frequentei durante algum tempo, né? E quase fui enganado por eles também. Então nós que viemos da religião, passamos por muitos desses meios, e esses meios, eles não falam do evangelho, né? Eles falam do segmento deles, eles falam das ideias deles,
né, de ideias formuladas por líderes antigos, né, e que vem passando de geração em geração. É uma teologia, são várias teologias, né, que existem, que na verdade é um estudo humano, né? A teologia em si, ela é uma ciência humana, né? A teologia, ela tem a pretensão de estudar Deus, né? O próprio nome diz, né, teologia, né, o estudo acerca de Deus, né? E as teologias então ficam aí apalpando, tentando entender aqui, tentando entender ali, e cada uma se arroga para si, né, a posição de verdadeira, etc. E na verdade essas teologias elas não separam os pactos, elas não revelam nada, né? As pessoas até aprendem, eu mesmo sou formado, né, em bacharel de teologia, mas essa faculdade de teologia que eu fiz, ela não me acrescentou nada no que diz respeito à graça. E olha que era uma faculdade que dizia ser da graça, mas não me acrescentou nada praticamente no que se refere à graça. Eu não vou dizer que não aprendi nada, é claro que eu aprendi uma coisa ou outra, a gente sempre aprende, né? Coisas históricas e tudo mais, acerca da Bíblia, né? Isso e aquilo, um ponto ou outro, mas a verdade é que a revelação não acontece em bancos de teologia, a revelação não acontece no meio de religião. Ao contrário, né? A pessoa só tem a revelação plena na sua vida quando ela abandona o sistema religioso. E eu louvo a Deus que nós conseguimos, graças a Deus, porque a honra é dele, o mérito é dele, né? Nós conseguimos, pela misericórdia de Deus, sair do meio do sistema religioso e aí sim passamos a enxergar o Evangelho de fato. E o Evangelho, como eu estava dizendo, ele nos revela coisas maravilhosas, coisas que antes a nossa visão não enxergava pelo véu da lei, do legalismo, da religiosidade, e hoje nós entendemos. E uma das verdades, abençoados, que nós vamos ver hoje aqui em nosso estudo, é que nós já estamos no céu. Isso é tremendo. Você vê que as pessoas no meio da religião aí cristã, elas esperam ainda, quem sabe, talvez, irem para o céu. Elas desejam muito, mas elas acham que é por meio do esforço dela, né? Eu tenho que jejuar, eu tenho que pagar o preço, isso e aquilo, né, e fazer a campanha, usar esse tipo de roupa que a igreja manda, e eu não posso fazer isso, aquilo no meu cabelo, eu não posso, ouvir uma música, que é a música do mundo, entre aspas, uma bobagem isso, né? Ah, mas eu não posso ouvir música do mundo porque não é de Deus, como se as músicas chamadas de evangélicas, né, entre aspas, de novo, né, como se essas músicas tivessem alguma coisa de Deus. A maioria não tem. Se você for observar as letras, na maioria das canções cantadas no meio gospel aí, a maioria das letras negam a graça. Tem uma outra coisa que negam o espírito da graça. Né? Então, é só você observar. Você coloca hoje não tem mais negócio de disco, né? Eu ia falar disco porque eu já estou ficando velho, abençoado. Mas hoje você coloca aí no Spotify da vida, né? Na internet aí, sei lá, tem Spotify, tem Deezer, tem SoundCloud, sei lá. Existem vários aplicativos aí de música, né? Então você coloca num aplicativo desse aí uma música gospel, entre aspas, né? E você vai ver, se você observar a letra à luz da graça, você vai encontrar várias coisas, várias letras que a princípio são bonitas, né? Eu me deparo muito com isso quando eu estou pesquisando, sei lá, alguma letra, alguma coisa para cantar. Às vezes eu estou gostando, puxa, essa música tá bonita, tá louvando bem, tá em linha com a palavra. De repente, no refrão, ou ou ao longo da música, ou no finalzinho, sei lá, sempre vem alguma coisa na letra que derruba tudo, né? Então, por que isso? Porque eles não têm revelação da graça, né? Eles não têm entendimento do Evangelho, como nós não tínhamos, tá? Então as pessoas ficam nessa de, não pode ouvir isso, não pode ouvir aquilo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, e tem que jejuar, e faz a campanha, paga o preço, passa o óleo, tentando chegar ao céu. Né? Ela pensa que é o esforço dela que faz ela chegar ao céu. E ela não tem certeza. Se você perguntar para alguém da religião se ela, entre aspas, vai para o céu, ela não vai ter certeza para te responder. Porque, na verdade, ela não sabe que, espiritualmente, sendo ela uma ovelha, ela já está lá. Porque, amados, quando você conhece a graça, você percebe o quão longe da verdade está o sistema religioso, né?
Quanto mais você se aprofunda na graça, quanto mais você adentra nesse entendimento, mais você percebe o quão enganado esse povo está. Infelizmente, por isso que nós estamos aqui lutando por essa graça, para pregar essa palavra, para ver se o povo desperta, né, de uma vez por todas. Então eles estão aí buscando, né? Eu quero ir para o céu, eu quero ir para o céu, e faz isso e faz aquilo, e o pastor diz que se não se esforçar não vai para o céu, não vai ser salvo. Eu louvo a Deus pelo conhecimento da graça, porque a graça nos revelou que nós não vamos para lá, nós já estamos lá. E eu louvo a Deus por isso, espiritualmente. Então, abençoados, eu quero ler com vocês aqui um pedacinho desse contexto do que acabamos de ler. Nós vamos ver que o Senhor, o que o Senhor fez ao morrer e ressuscitar? Ele trouxe vida espiritual aos eleitos que estavam mortos em pecados antes da cruz. Tá? Isso não se refere, o que nós vamos ler aqui agora, não se refere a nós atualmente. Eu já vou explicar isso. Isso se refere aos irmãos que viveram ainda antes da cruz, aos irmãos que pertenceram ali à igreja primitiva e aqueles irmãos que também viveram lá na época do Antigo Pacto. Né? Isso não se refere a nós hoje, e já vou falar disso daqui a pouco. Então, vamos ler aqui um pedacinho do contexto, vamos ler Efésios capítulo 2, o versículo 1. Vamos lá. Ele vos vivificou. O que é vivificar? É dar vida, tá? Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Olha só, qual era a condição do povo? Note uma coisa, amado. O Paulo aqui, ele não está escrevendo para nós hoje. Graças a Deus que as cartas de Paulo chegaram até nós e nós podemos hoje retirar o entendimento da graça das cartas do apóstolo. Só que quando ele escreveu isso aqui, ele não estava pensando no futuro, que essa carta chegaria ao futuro. Não, amado, ele estava simplesmente escrevendo uma carta para uma igreja. Tá? Esse é o ponto. Tá bom? Então, o apóstolo Paulo estava se referindo àqueles irmãos daquela época. Por quê? Porque aqueles irmãos, os irmãos que compunham a igreja primitiva, que estavam ali começando a receber o evangelho, começando a ouvir falar de Jesus, e por meio de Paulo ouvir falar da graça e tudo mais, esses irmãos haviam nascido ainda debaixo do pecado. Nós sabemos que na cruz o Senhor Jesus aniquilou o pecado. Se você encontra isso em Hebreus capítulo 9, versículo 26, o Senhor aniquilou o pecado pelo sacrifício de si mesmo, como diz a palavra. Então, só que antes dele morrer e ressuscitar e aniquilar o pecado, o povo do Senhor estava lá, debaixo daquele pecado, ainda contaminado pelo que o primeiro pecado havia feito. O primeiro homem pecou e, assim como diz Paulo, a morte e o pecado entrou no mundo, e assim a humanidade veio, né, de geração em geração, nascendo, morrendo, etc. E todos estavam mortos espiritualmente. É aquilo que nós ensinamos. Nós temos uma mensagem até relativamente recente, que é assim: já estamos mortos. Foi essa? Não foi essa. Essa também é maravilhosa. Eu vou deixar embaixo do vídeo no YouTube. Já estamos mortos. Mas tem um outro tema, amado, que eu não me lembro agora, mas eu vou me lembrar. Eu vou deixar embaixo do vídeo no YouTube para vocês na gravação, que explica o seguinte: que antes da cruz era o contrário. O povo estava vivo na carne, no sentido assim, vivo, mas fala assim: mas Cristiano, nós também estamos vivos na carne. Eu sei, amado, eu estou falando vivo, a carne viva no sentido de condenar. Né? A carne, ela tinha esse poder de trazer condenação, porque o pecado estava ativo ali. Então a carne estava viva e o espírito morto. Na cruz, isso se inverteu. Quem nos acompanha já há algum tempo deve se lembrar desse estudo, né? Na cruz, isso se inverteu, ou seja, o espírito foi vivificado e a carne morreu. Morreu para Deus, morreu para trazer condenação. Ela tá viva, amado, do ponto de vista biológico, tá? A nossa carne está aqui viva do ponto de vista biológico, mas ela está morta para Deus, ela já morreu, nós já estamos mortos. Eu acho que é essa mensagem mesmo, aliás, que eu falo disso. Eu não estou bem lembrado, amado, porque são muitos temas, mas os temas que tiver a ver com o que eu estou falando, eu vou deixar embaixo do vídeo no YouTube na gravação, tá? Então isso se inverteu, ou seja, antes da cruz o povo estava morto espiritualmente, o que Paulo acabou de falar aqui, nós acabamos de ler: estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ou seja, o povo estava morto nos pecados porque o pecado estava em vigor.
Na cruz, o Senhor aniquilou o pecado. Aniquilar, em Hebreus 9:26, a palavra aniquilar, o verbo aniquilou, né, ele vem do grego atetesis, significa tornar obsoleto, ultrapassado, sem valor, sem efeito. Ou seja, o Senhor fez o quê? Ele tornou o pecado sem efeito de condenação. Por isso que a palavra diz, agora nessa nova aliança, nenhuma condenação há. Ou seja, apesar de nós termos uma carne que gosta de errar o alvo, né? Porque pecar é isso, é errar o alvo, é cometer erros, é errar o caminho. A carne gosta disso e ela infelizmente pratica esse tipo de coisa, né? Nos leva a praticar e nós lutamos contra a carne, obviamente, né? Ou seja, ela está morta para Deus no que tange a condenação, mas ela, para nós aqui nesse mundo material, ela ainda age, né? E ela atua contra nós. É o espírito contra a carne, como o apóstolo Paulo diz, né? Essa batalha que há. A nossa alma está lá no meio. De um lado está a carne, do outro lado está o espírito. E esses se opõem um ao outro, como o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas diz, né? Então, antes da cruz, o povo estava morto espiritualmente. Por isso Paulo diz, né? Vocês estavam mortos nos vossos pecados, morto espiritualmente, tá? E o Senhor fez o quê? O Senhor os vivificou. Então Deus, em Cristo Jesus, trouxe vida espiritual para aquele povo que estava morto. Nós que nascemos depois da cruz, nós já nascemos vivos espiritualmente. A nossa experiência enquanto igreja, na nova aliança, é diferente de quem nasceu ainda na antiga aliança, amado. Recentemente nós pregamos sobre isso, inclusive. A experiência é diferente, né? Na época nesse dia que nós pregamos isso, eu trouxe até uma metáfora que muitos irmãos gostaram, inclusive. Eu trouxe a metáfora de uma casa, né? Então eu falei assim, amados, imagine uma casa toda quebrada, toda suja, toda ruim, toda mal cheirosa, e imagine um casal. Esse casal representa o povo que viveu antes da cruz, né? Então esse casal viveu muitos anos nessa casa imunda, podre, caindo aos pedaços. De repente alguém com muito amor resolveu reformar aquela casa. De graça, gratuitamente. Não, vou reformar, eu amo vocês, eu vou reformar essa casa. E ver essa pessoa e praticamente deu uma casa nova. Na verdade, ele nem reformou. Vamos melhorar a metáfora, né? Na verdade, ele nem melhorou essa casa. Ele deu uma casa nova para esse casal. Uma casa linda, cheirosa, com toda a estrutura maravilhosa. Ou seja, ele renovou a vida daquele casal. Então, aquele casal viveu a mudança de uma casa velha para uma casa nova, né? Aí esse casal posteriormente teve um filho. Esse filho representa nós que nascemos já na nova aliança. Ou seja, o filho nasceu já numa casa nova. Então ele não experimentou a mudança de uma casa velha para uma nova. Ele já nasceu na nova. Ele já nasceu com os benefícios da casa nova. Com ar-condicionado, com toda a estrutura, com toda a alimentação, com tudo perfeito. Então, metaforicamente é isso. Nós somos essa criança. E o casal é o povo que nasceu antes da cruz. Ou seja, eles viveram um período terrível, né, de pecado, de ausência de Deus, não tinham o Espírito Santo, estavam debaixo de condenação, mortos espiritualmente, e aí veio e o Senhor deu uma casa nova para eles. Então eles viveram a transição da casa velha para a casa nova. Nós não, nós já nascemos na casa nova. Então eu não posso dizer que Deus me vivificou no sentido espiritual. É tremendo isso, né? Se você fala isso para alguém, a pessoa desatenta, ela vai ficar até escandalizada, né? Mas como assim, Cristiano? Como é que você fala que Deus não nos vivificou? É porque nós já nascemos vivos espiritualmente. Quando nós nascemos nesse mundo, já nascemos vivos do ponto de vista espiritual. Por quê? Porque o Senhor já tinha feito a obra. Ele já tinha dado a casa nova. Que no caso representa a nova aliança. A nova aliança já estava de pé, amado. Então eu já nasci com a obra consumada, você já nasceu com a obra consumada. É bom você separar isso na tua mente. Para a gente entender a palavra do Senhor, amados, nós temos que nos posicionar no texto bíblico, observando o contexto desse texto, o contexto histórico, contexto cultural. Você tem que posicionar sua mente no tempo, saber quando foi escrito, para quem foi escrito. É assim que se entende a palavra, principalmente o Evangelho, tá? Então o apóstolo Paulo diz, ele, o Senhor, vos vivificou, ou seja, eles estavam mortos nos pecados e o Senhor deu vida a eles. Vamos ler agora os versículos 5 e depois o 6 de novo. 5 agora. Estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos pecados, olha só, nos vivificou juntamente com Cristo. Olha que maravilha, pela graça sois salvos.
Ou seja, aquele povo diante da cruz foi vivificado junto com Cristo. Eles estavam mortos, Cristo ressuscitou e espiritualmente os ressuscitou também. Eles passaram a ter vida no espírito. A carne morreu e o espírito foi vivificado. E assim eles foram ressuscitados espiritualmente. Versículo 6. Vamos ler de novo, né? Sim. Versículo 6. E nos ressuscitou juntamente com ele, aí ó, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, aquele povo, amado, foi ressuscitado espiritualmente, eles estavam mortos. Cristiano França, nós que nascemos na casa nova, que já nascemos na nova aliança, nós fomos ressuscitados? Não, nós nunca estivemos mortos espiritualmente. Eu posso dizer, figurativamente, que nós fomos ressuscitados do ponto de vista da mente. Não é, abençoada? Eu posso dizer isso. Porque a nossa mente, entre aspas, estava morta, no sentido de não conhecer a graça, né? Antes de conhecer a graça, eu estava morta, gente, isso é metafórico, tá? Figurativamente. A nossa mente estava morta, no sentido assim, não conhecia a graça, não sabia o que era a graça. Então a mente foi, entre aspas, ressuscitada. Nesse sentido eu posso até dizer, mas veja bem, é um sentido figurativo. Agora, de fato e de verdade, nós não fomos ressuscitados no Espírito. Já nascemos com o Espírito vivo, graças a Deus, graças à obra de Cristo realizada na cruz do Calvário. Então aquele povo diante da cruz fora ressuscitado, amados. Eles passaram a ter vida no Espírito deles e o que é importante, eles foram assentados em lugares celestiais. Aqui que está o ponto de hoje. O povo foi trazido do império das trevas para o reino. Logo, logo a gente vai ler isso aqui. Eles foram assentar. O que significa isso? Veja bem, abençoados. Assentar em lugares celestiais, como está aqui em português, o assentar vem do grego sugatso. Essa palavra do grego significa fazer as pessoas se assentarem juntas. Tá? Ou seja, quando a palavra fala que nos assentou em lugares celestiais, é como se fosse, imagine uma reunião onde as pessoas sentam-se todas juntas para se alimentarem, por exemplo. Vamos fazer um jantar, coloca uma mesa, todo mundo se senta junto. A ideia dessa palavra é isso. Ou seja, nós fomos assentados juntos. Aonde? No grego é epuranios. Essa palavra epuranios significa no céu. Lugar celestial é o céu, é o paraíso. É onde Deus habita, é o reino do Senhor. Então, o que o Paulo está dizendo? O Senhor ressuscitou o seu povo, aqueles que viveram mortos, que estiveram mortos antes da cruz, espiritualmente falando. O Senhor os ressuscitou e os levou a se assentarem espiritualmente no céu, em lugares celestiais. Então, o que significa lugar celestial? No grego aqui, especificamente. O que significa assentar-se em lugar celestial? No caso, se assentar, vem do grego, repito, sugatzo. Essa palavra significa se assentar junto, quando as pessoas se assentam juntas. Então foi o que o Senhor fez. O Senhor ajuntou o seu povo e fez esse seu povo se assentar aonde? No céu, no lugar celestial, da palavra epuranios, lugar celestial, ou o céu, o paraíso. Então o que o Senhor Jesus fez? Ele atraiu o seu povo espiritualmente. Tá? É o nosso caso também. Nós nascemos nesse mundo vivos espiritualmente e nosso espírito já no céu reconciliado. Esse é o ponto. Entende isso? Nosso espírito já está sentado em lugar celestial também. Aí você vai pensar assim, mas o abençoado cristiano, se nós já estamos no céu, o que falta para nós? Para nós falta um corpo glorificado. Nós estamos no céu espiritualmente, nosso espírito está no reino de Deus. Mas nós precisamos habitar um corpo glorificado, que é a promessa de Deus. Isso ainda não ocorreu para nós, é o que falta. Para que isso ocorra, nós temos que depositar este corpo atual. Esse corpo tem que morrer para que nós recebamos um corpo novo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele explica isso. Né? Ele usa a metáfora da semente. Né? Então ele diz que é como se esse corpo atual fosse uma semente, ele vai ser plantado, ou seja, Paulo faz uma alusão à morte, ao sepultamento. Então o corpo é plantado, e claro, isso é metafórico, né? E para colher um corpo novo.
Ou seja, assumir um corpo glorificado é uma consequência da morte deste corpo atual. Então o que falta para nós é isso. No futuro, quando Deus assim permitir, nós deixaremos este corpo e aí sim habitaremos fisicamente no paraíso, em um corpo glorificado. Por enquanto, nós estamos espiritualmente. Fisicamente, estamos ainda aqui na Terra. Vocês estão entendendo bem isso, né? Então, eu estou falando do ponto de vista espiritual. Nós já estamos no céu. Então, você, amado, você não vai para o céu. Você já está lá. Entende isso? Aquele povo, diante da cruz, sim, eles foram conduzidos espiritualmente ao paraíso. Eles foram assentados em lugares celestiais. Nós já nascemos nesta condição, nessa vida aqui terrena. Fisicamente estamos na terra, espiritualmente estamos no céu. Porque, na verdade, abençoado, você vai ver isso daqui a pouco, não há mais diferença nesse sentido entre o céu e a terra. Céu e terra são uma só realidade. Porque as pessoas podem se perguntar assim, mas abençoado, como é que eu estou fisicamente na terra? Como é que eu posso estar no céu? Céu e terra não são coisas diferentes. Veja bem, amados, antes da reconciliação, sim, o céu e a terra estavam divorciados. Né? Nós sabemos que o pecado do primeiro homem trouxe condenação para o cosmos, para a criação. A palavra diz, né, o Senhor disse, maldita é a terra, é a criação, por tua causa. Então a criação se tornou maldita e ela foi separada de Deus. Não havia, então, uma relação direta, né? Deus estava distante da sua criação, por isso que o Espírito Santo, por exemplo, não habitava no povo antes da cruz. A palavra diz que ele vinha sobre, não tem esse termo, né? E veio sobre ele, vinha sobre o profeta, vinha sobre os juízes, né? Sobre os reis de Israel. Ele vinha sobre, mas o Espírito não habitava, porque havia uma separação, havia um abismo muito grande que o pecado trouxe. Só que, amado, veja bem, quando o Senhor morreu na cruz, ele reconciliou consigo o mundo, o cosmos. Então a criação foi atraída de novo para Deus. Então hoje, amado, não há diferença nesse sentido entre céu e terra. Vocês podem notar que hoje o Espírito Santo habita também na terra, porque ele habita em nós. Vocês estão compreendendo? Você não está na terra, eu não estou na terra, nós não estamos na terra? Estamos. E o Espírito habita em nós. Então você vê que o céu e a terra, a criação como um todo, a gente fala terra porque a terra é o foco, né? É aqui que Deus colocou o centro, né, de toda a sua criação, que colocou o homem, etc. Então a terra, nesse caso, ela é de fato o centro. Mas nós sabemos que, na verdade, existe um vasto universo por aí, né? Só que nós estamos falando da terra, né? Quando fala da terra, fala da criação como um todo, tá bom? Vamos facilitar assim o raciocínio, né? Então, o Senhor reconciliou consigo a terra de novo. 2 Coríntios 5,19. Vejam, pois que Deus estava em Cristo, veja só, amado, reconciliando consigo o mundo. Ó, mundo aqui é no grego cosmos, é a criação. Veja só, a criação estava maldita. Maldita é a terra por tua causa. O que o Senhor fez? Ele reconciliou consigo o cosmos. Então, o Senhor não reconciliou apenas os seus eleitos na cruz, as pessoas eleitas. Ele reconciliou a criação, o universo todo, a terra, a criação como um todo. Aí veja, não imputando aos homens os seus pecados. Olha que tremendo isso. Note, Deus não está imputando aos homens mais os seus pecados, amado. Estamos livres do pecado. E nos encarregou da palavra da reconciliação. Glória a Deus. Estamos aqui pregando a reconciliação. Agora veja, reconciliando consigo o quê? O mundo. Então o mundo foi reconciliado. Céu e terra, que estavam separados pelo pecado, foram atraídos, foram reunidos. Então não é estranho você imaginar que você está na terra fisicamente e que você já está no céu espiritualmente, porque é uma realidade só. Não há mais divórcio, não há mais separação. Amém? Vocês estão entendendo isso? Não há mais separação, abençoados. Eu quero ler um versículo com vocês. Olha só, para você se atentar, caso você não tenha se atentado a isso ainda. Vocês se lembram da oração chamada de oração do Pai Nosso, né?
Essa oração, nós sabemos, é uma oração profética, né? E todos os pedidos que Jesus ensinou ali já foram concretizados, né? Nós já estudamos isso e futuramente podemos voltar a falar disso. Mas eu quero falar especificamente de um pedido aqui que o Senhor fez, que o Senhor ensinou nesta oração profética. Mateus capítulo 6, versículo 10. Vejam só. Vejam só. Venha o teu reino. É o pedido, um dos pedidos daquela oração. Nós sabemos que o reino já veio. Por isso que não tem sentido as pessoas ficarem rezando essa oração aí. Você vê que a religião até hoje fica rezando o Pai Nosso, repetindo, coisas que já estão cumpridas. Qual o sentido de você pedir para o reino vir hoje? Se o reino já veio, já estamos nele. Qual o sentido? Não tem sentido. Então esse é um pedido que já foi cumprido. Mas observe, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, note, assim na terra como no céu. Está sublinhado aí. Vamos observar essa palavra de Jesus? Você pode pensar assim, Cristiano, é estranho. Como é que Jesus pede para a vontade de Deus ser feita na terra como no céu? Ou seja, significa que na terra não havia a vontade de Deus? Não, amado, claro que havia. Então, se havia a vontade de Deus na terra, obviamente havia, e sempre houve e sempre haverá, por que Jesus pede isso aqui? É que, na verdade, amado, não é que a vontade de Deus não estava na terra. Entende? Jesus está pedindo que fosse feito na terra assim como era no céu. Está percebendo? Não é interessante isso? Raciocina. Venha o teu reino. Para que o reino vai vir? Para que seja na terra como é no céu. Hã? Pegou? Ou seja, Jesus está falando de quê? De um reencontro da terra e do céu. Porque as vontades, a vontade de Deus, vamos dizer assim, era diferente em que sentido? Que a terra estava separada do céu. Havia uma separação pelo pecado. Então Jesus está dizendo, não, vamos reunir céu e terra. Que a sua vontade seja na terra como ela é agora no céu. Pegou a revelação aí? Pegou, né? Entendeu? Compreendeu? Nós já vivemos essa realidade. A vontade de Deus é feita na terra como no céu. Não há diferença, amado. Não há separação entre céu e terra mais, querido. Entenda isso. É claro que existe uma separação. Vamos pensar, né? Vamos ser pragmáticos aqui. É óbvio que existe uma separação no sentido material da coisa. Né? A terra existe coisas materiais, vontades materiais, etc. Mas eu estou olhando com o olho espiritual. A palavra diz olhar, como é que o Paulo fala? Nós andamos por fé, não por vista. Então eu estou aqui falando por fé, não pelo que eu vejo, tá? Quando eu falo por fé, eu digo que o mundo espiritual está unido aqui. Então havia uma separação, céu e terra, mas o Senhor ensinou a orar, venha o teu reino. Seja feita a sua vontade assim na terra como no céu. Foi feito, céu e terra se juntaram. Agora é uma vontade só. Tremendo isso, hein, abençoado? Hã? Então o Senhor reconciliou consigo o cosmos. A vontade dele é uma, tanto no céu quanto na terra. Até céu e terra estão unidos. Por isso eu digo, nós já estamos no céu. Agora, há uma separação dos âmbitos. Existe o âmbito material, o âmbito espiritual. Nós estamos materialmente nessa terra e espiritualmente no céu. Nós já estamos assentados lá. Então, amado, entenda uma coisa, vou repetir. Você não vai para o céu. Você está lá já. Entende? Quando o seu corpo, esse corpo aqui, morrer, acabar, né, quando chegar ao fim dessa vida terrena, nós receberemos um corpo glorificado. E aí estaremos fisicamente no paraíso, no céu. Tá? Porque também existe corpos no céu, corpos celestes. Vocês entendem isso? Mas são corpos, só que de outro aspecto, com outro âmbito, enfim, não tem nada a ver com isso aqui, é uma outra coisa. Mas será um corpo. Estamos espiritualmente no céu. Esse é o ponto da mensagem de hoje. É bom que você entenda isso. Na graça não existe... como eu falei, a única coisa que vai ainda acontecer é uma transformação dos corpos. É deixar um corpo para assumir um novo corpo. Tá? Mas do ponto de vista da redenção, da salvação, etc., tudo já foi consumado.
As pessoas ficam aí buscando na religião, ela quer ser abençoada como se ela não fosse no espírito, mas ela pensa que não é. Né? E ela não vive isso porque ela está na religião. Então ela faz jejum para ser abençoada, faz campanha, passa óleo e sacrifica daqui, sacrifica dali. Né? E ela faz isso para ser salva, faz aquilo para ser salva. E ela quer ir para o céu, ela acha que ela está longe do céu, porque o céu está distante e está esperando Jesus voltar ainda. Ah, porque Jesus vai voltar, quem sabe um dia. E todo dia Jesus vai voltar, todo dia Jesus vai voltar. E fica esperando Jesus voltar. E será que ele vai voltar? E quando ele voltar eu vou ficar. É um desespero. Eu vivia nesse medo também, esperando Jesus voltar. Ai, meu Deus, voltar. E nunca volta, nunca. E cadê? Não volta. Você vê como o povo está perdido, né? Eles não sabem que tudo já foi consumado. No ano 70 tudo foi consumado. A graça foi plenamente estabelecida. A lei foi destruída quando aquele templo de Jerusalém veio abaixo. Tudo acabou. Houve ali a parousia de Jesus, o julgamento final contra Israel. Tudo foi consumado, mas o povo está esperando para o futuro. Vai vir, vai acontecer, vai explodir, o mundo vai acabar. Ai meu Deus, eu vou ficar, porque eu não estou no céu. Esse desespero religioso é porque falta revelação. Porque eles não entendem que a vontade de Deus já está feita na terra e no céu, é igual. Seja feita a sua vontade assim na terra como lá é no céu. Isso já é uma realidade, porque o reino já veio. O reino já veio. Nós já fomos transportados para ele. E, amado, havia promessas no Antigo Pacto sobre isso. Sobre essa mudança de realidade e sobre o fato de nós estarmos em lugares celestiais. Havia promessa para isso já. Veja só, vamos ver aqui 2 exemplos. Vamos ver a promessa e o cumprimento. Salmos 107, versículo 14. Vejam só. Olha aqui a promessa. Tirou-os das trevas. Está falando daqueles que estiveram lá antes da cruz, né? Em trevas, né? Debaixo do pecado. Tirou-os das trevas, da sombra da morte. Graças a Deus. E quebrou-lhes as prisões. Olha a promessa. Não foi o que Jesus fez com o povo que estava preso lá? O povo antes da cruz estava em trevas, estava na sombra da morte, estava prisioneiro do pecado, da condenação. Então havia uma promessa, tirou-os das trevas, da sombra da morte, quebrou-lhes as prisões. Veja agora o cumprimento. Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas. Algumas versões têm império das trevas. A palavra domínio ou império, no grego, ela significa o Estado. Como se, por exemplo, o Estado brasileiro. Né? Quando você habita um Estado, você está submetido àquele Estado. Né? Você está submetido às leis, aos impostos, a tudo que aquele Estado impõe. É esse o sentido aqui. Então, realmente era um domínio. Aliás, essa tradução domínio, acho que é até bem mais correta. Né? Era um domínio das trevas mesmo. Né? Era um império, era um governo. O Estado também se refere a isso, né? A governo. Então era um governo da treva, era um império, era um domínio. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino. Note que o reino já veio, ele está em nós e nós estamos nele. Do seu Filho amado. Então vocês viram que no Salmo havia a promessa. Tirou-os das trevas e da morte. Né? E aí houve o cumprimento. Ele nos resgatou do domínio das trevas. Louvado seja Deus que aquele povo diante da cruz fora resgatado e que nós já nascemos livres das trevas. Quer ver mais um exemplo? Salmo 91, versículo 1. Vejam. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Isso aqui é mais uma promessa, se referindo ao fato de nós habitarmos no céu. O esconderijo do Altíssimo, irmão, nada mais é do que o paraíso. E nós já estamos no esconderijo do Altíssimo. Você acabou de ler comigo que o Senhor resgatou o seu povo do domínio das trevas e transportou para o reino. Ou seja, o povo de Deus já está em seu reino. O povo de Deus já é salvo, sempre salvo. Vocês estão compreendendo por que nós batemos tanto nesta tecla que não faz sentido você dizer que perde salvação?
Perder salvação seria o equivalente a alguém ir lá no paraíso e arrancar um eleito de Deus de lá. Eu te pergunto, quando que isto seria possível? Não, o próprio Jesus disse, ninguém as arrebatará da minha mão, se referindo às ovelhas. Vocês estão compreendendo isso? O Senhor se referindo às ovelhas, ele falou, ninguém as arrebatará da minha mão. Ou seja, as ovelhas estão no esconderijo do Altíssimo. Eu pergunto, quem poderia ir lá? Que poder é esse? Que mal é esse que poderia ir lá no paraíso e arrancar uma ovelha de lá? Isso é impossível. Nós já estamos escondidos nos esconderijos do Altíssimo. Colossenses 1,13. Nós lemos a promessa. Perdão, amados. Colossenses 3,3. Perdão, tá? Nós lemos a promessa no Salmo 21 do esconderijo do Altíssimo. Vamos ver aqui o cumprimento. Colossenses 3,3. Porque já estás mortos. Porque já estás mortos. E a vossa vida está o quê? Escondida com Cristo em Deus. Claro, se está em Cristo, está em Deus. Está escondida com Cristo. Isso é o quê? É o esconderijo do Altíssimo. Então havia uma promessa lá no Salmo e o Senhor Jesus cumpriu essa promessa. Claro, tudo já está consumado. Então vocês veem, amados, que já havia promessas para nós habitarmos no esconderijo do Altíssimo. E isso se consumou quando Cristo morreu e ressuscitou. Espiritualmente, ele ressuscitou aquele povo que estava morto em pecado, espiritualmente morto. Deu vida, né, como nós lemos no início, e vos vivificou, nos vivificou. Ou seja, ele deu vida a quem estava morto no pecado e trouxe para se assentar no céu. Se reunir no céu. Né? Como eu falei, a palavra no grego, assentar-se, é se assentar reunido. É um grupo de pessoas, por exemplo, que se reúne a uma mesa, ou se reúne num local para conversar, etc. É esse sentido de estar sentado, reunido. É isso que Jesus fez. Ele reuniu todos os seus eleitos e os assentou em lugares celestiais. Ou seja, ele assentou no céu, no paraíso, no esconderijo do Altíssimo. Por isso que eu afirmo, hoje nós estamos fisicamente na terra e estamos espiritualmente no céu. Então você não vai para o céu. Você já está lá. Eu estou repetindo isso para ficar bem fixo na tua mente. Não existe isso de ir para o céu. Eu vou para o céu. Não, você já está lá. Receba aí essa palavra. E aí você pergunta, então, Cristiano França, quando que nós fomos então para o esconderijo do Altíssimo? Eu acabei de responder, né? Já falei várias vezes. Foi na morte do Senhor. Foi ali que o Senhor nos reconciliou. 2 de Coríntios 5,18. Vamos lá. E tudo isto provém de Deus. Graças a Deus. Que nos reconciliou consigo mesmo. Por Jesus Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. Veja, ele nos reconciliou consigo mesmo. Quando ele morreu e, consequentemente, ressuscitou, ele concluiu essa obra. Ele atraiu o seu povo. Ele atraiu o seu povo e o cosmos, a criação, a terra, a criação como um todo. Né? Então, a criação que estava separada, os eleitos que estavam espiritualmente mortos, foram reconciliados. Os eleitos foram ressuscitados espiritualmente. Nós já nascemos vivos espiritualmente, já nascemos reconciliados. Nós que vivemos depois do ano 70, principalmente, depois que a graça foi plenamente estabelecida, depois que o período transitório acabou, né? Nós vivemos hoje plenamente o tempo da graça e para sempre viveremos, né? E eu louvo a Deus por esta posição e por conhecer isso. Porque, repito, no meio da religião a gente não conhecia, a gente não sabia o que era isso. Nós vivíamos querendo ir ainda para o céu, esperando isso, esperando aquilo, e jejuando, e vai no monte, passa o óleo, sacrifica, porque a gente não sabia dessa nossa posição. O Evangelho da Graça é maravilhoso porque ele nos revela a nossa posição. Ele diz quem somos, de onde viemos, onde estamos e para sempre estaremos, que é no reino de Deus. Então hoje, pela graça, você sabe que você é um cidadão do céu, né? Quando Paulo fala, nossa cidade está nos céus, ele está falando da origem, não do destino, ainda que o destino também seja o céu.
Mas a cidade, a sua cidade, é onde você nasce. Então nós sabemos que somos cidadãos dos céus e que hoje já moramos lá espiritualmente falando. E que futuramente, pela misericórdia de Deus, nós teremos um corpo glorificado. E aí estaremos também fisicamente no paraíso. É uma coisa que nós esperamos muito, é uma esperança grandiosa que nós temos, porque é a promessa de Deus. Então, amados, na cruz do Calvário, o Senhor nos reuniu, nos assentou, todos nós, os que estavam lá mortos espiritualmente antes da cruz, todos que estavam mortos antes da cruz, todo aquele período anterior à cruz, desde Adão, o povo estava morto, aqueles que eram eleitos de Deus, que eram ovelhas, estavam mortos espiritualmente. O Senhor resgatou a todos eles, os ressuscitou todos eles. Aqueles que viveram um período de transição, que nasceram e viveram, né, a transição da cruz, de antiga para a nova aliança, né, que viveram aqueles primeiros períodos da igreja primitiva, foram ressuscitados também e assentados. E nós, que hoje somos da graça nessa nova aliança, no novo pacto, estamos todos juntos espiritualmente assentados em lugares celestiais. Eu louvo a Deus por essa posição. Estamos reunidos em Cristo. Por isso eu encerro com Efésios 1, capítulo 10. Vejam. Para a dispensação da plenitude dos tempos, olha só, amado, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Tá vendo? Céu e terra junto, convergido, pegou aí de novo? Isso aqui é a oração do Pai Nosso lá, um trechinho lá. Seja feita a sua vontade assim na terra como no céu. Então, o que é convergir em Cristo todas as coisas? É reunir nele, é se reunir nele. É estar reunido nele. Estar convergido em Cristo é estar reunido nele. Então nós estamos reunidos no Senhor. Todas as coisas, céu e terra, não há separação mais, amado. Compreendeu? Você está fisicamente no céu, você está espiritualmente na terra. Não há separação. Todos nós estamos convergidos em Cristo. Você acabou de ler comigo. Essa é a tua realidade. Você é um abençoado justamente por isso. É por isso aqui, amados, que nós falamos tanto que ser abençoado não tem a ver com coisas materiais. Recentemente nós pregamos sobre isso, né? Nós falamos da verdadeira prosperidade. Se eu não me engano, foi até a mensagem passada, né? O estudo passado, se eu não me engano. A verdadeira prosperidade é isso. É conhecer a graça, é conhecer essa posição maravilhosa. Ser abençoado é isso, é saber que você já está no céu. Você está passando um período aqui na terra físico, pela vontade de Deus, pela determinação de Deus. Deus determinou, né, e permitiu aqui o seu nascimento. Você está cumprindo aqui o desígnio de Deus. Mas quando acabar essa vida, você já tem uma vida celeste eterna, maravilhosa, com o corpo glorificado. Você já está no céu espiritualmente falando. Então você não vai para lá, você já mora lá. O céu é a tua cidade, o céu é o teu país. Percebe isso? Essa é a posição, amado, dos eleitos de Deus. E graças ao Senhor, nós que estamos em graça, já sabemos disso e já podemos usufruir desse conhecimento, sabendo que somos cidadãos dos céus e que já estamos lá, assentados para sempre, em nome de Jesus.